verão a Deus. Mas afora a temática está lá inserida nessa bem-aventurança, percebe a importância da conotação, daquela visualização que ela nos pediu para que a gente abordasse a temática. Ela nos sugere que nós possamos observar a importância não apenas de aparecer como pessoas puras, adotar condutas onde a gente passe o exercício dessa virtude. Não basta aparecer, é preciso realmente sermos puros de coração. Muito bem, então eu dizia que a temática ela nos volta a analisarmos a questão dessa bem-aventurança. E quando a gente fala na bem-aventurança ou nas bem-aventuranças, a gente necessariamente se lembra de Jesus, né? Porque Jesus foi o lídimo representante de Deus aqui na terra. O que significa lídimo? Significa legítimo. Foi aquele espírito que veio à terra, deixou os colóquios divinos por um tempo, preocupado com a situação espiritual de nós que aqui habitamos a terra, preocupado com o nosso progresso espiritual, ele nos traria coordenadas importantes, o roteiro iluminativo que a gente deveria observá-lo, a fim que um dia a gente pudesse chegar até o Pai. Então, para que ele realizasse esse roteiro iluminativo, ele precisava de passar determinadas coordenadas. É como alguém que planeja algo fazer, e para que este algo ele seja exitoso, necessário se faz que determinados detalhes possam vestir o planejamento, para que realmente a gente consiga realizar com êxito aquilo que foi realizado. Então, o que fez Jesus? Ele trouxe um roteiro, e a época em que ele aqui esteve, esse roteiro não foi bem apreendido. As pessoas que à época de Jesus ali conviveram com ele, que tiveram a oportunidade de ouvir de viva voz tudo que ele dissera, essas pessoas, nem todas elas compreenderam a sua mensagem. E tanto é que ele foi levado à cruz. E tanto é que perseguiram. E tanto é que ironizaram com a sua proposta. Mas essa proposta de Jesus, não obstante ainda não a termos colocado como meta de nossas vidas, como roteiro iluminativo para nos melhorarmos, ou seja, a gente admira, a gente acha belo hoje, mas a gente ainda não se deu a determinação, a perseverança de trazer isso para o nosso dia a dia diário. Não obstante isso, nós percebemos que Jesus foi aquela pessoa que passou pela terra e até hoje ele é lembrado. E até hoje ele é reverenciado. E até hoje, inclusive a doutrina espírita nos passa essa proposta, que ele foi o maior espírito mais elevado que passou aqui pela terra. Bom, e aí ele trouxe uma mensagem revolucionária. E na mensagem revolucionária que ele trouxe, e a gente vai pensar alguns trechos dessa mensagem, ele nos proporia, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele propôs a cada um de nós, porque a sua mensagem foi dada ali, naquela época, mas ela se perpetua com o tempo, ele traria a mensagem do amar aos inimigos. Ele traria uma mensagem que mexeria na estrutura emocional e moral dos povos. Inclusive, achavam que Jesus era um revolucionário. Revolução no sentido de trazer uma nova proposta. No entanto, não era uma revolução que eles temiam, os poderosos da época, pensavam que Jesus era um perigoso revolucionário que atentaria contra as bases do império.
Não. A proposta de Jesus era revolucionária, no sentido de que, até então, como ele muitas vezes dissera, ele dizia quando passaria aqueles ensinamentos novos: aprendestes o que foi dito, não é? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queira fazer. Se alguém demanda contigo para tomar a tua capa, entrega também o teu manto. Quer dizer, era uma mensagem totalmente revolucionária, porque até então as pessoas buscavam empregar no seu dia a dia, na solução dos seus problemas, na vigência de algum conflito, aquilo que fora ensinado anteriormente, olho por olho, dente por dente. Muito bem. E aí Jesus pronunciaria, além de tantos outros ensinamentos, ele pronunciaria as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Ele procurou um local, assim alto, onde as pessoas que se congregavam em seu torno, e eram uma multidão, elas pudessem ouvir aquilo que ele queria falar. Esse local ficava perto, esse monte, ficava ao norte do lago de Tiberíades, que tem esse nome em homenagem a Tibério César, e ali ele pronunciaria uma mensagem de muita edificação, de muita engrandecimento espiritual para aquelas pessoas que realmente resolvessem seguir o conteúdo dessas mensagens. Muito bem, Gandhi, hinduísta, mas observando a grandeza espiritual das bem-aventuranças, Gandhi teria dito: é o documento máximo da espiritualidade. Deixou de lado, né? Ele poderia enaltecer algum pensamento do hinduísmo. No entanto, o que é que ele fez? Ele observando o conteúdo das bem-aventuranças, ele disse: é o documento maior da espiritualidade. O Sermão do Monte, documento máximo de espiritualidade. Se perdessem todos os livros da Terra, percebam a análise que Gandhi fez a respeito do Sermão do Monte, na parte das bem-aventuranças. Se perdessem todos os livros da humanidade e só ficasse as bem-aventuranças, os ensinamentos contidos na bem-aventurança, nada estaria perdido. Nada estaria perdido. E nós vamos observar ele também a dizer: se o Evangelho é o coração da Bíblia, é a parte mais importante no sentido dos ensinamentos que eles foram repassados por Jesus. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, as bem-aventuranças é a alma do Evangelho. Então a gente aprende muita coisa no Evangelho, como eu já disse anteriormente. No entanto, na visão de Gandhi, uma visão perfeita que ele faria nessa análise das bem-aventuranças, ele diria: se o Evangelho é o coração da Bíblia, as bem-aventuranças é a alma do Evangelho. Ernest Renan, ele que se destacava nas letras lá na França, certa feita, ele foi convidado para... Ele não gostava de Jesus. Bom, passamos até um parênteses. Não obstante sabermos o respeito, o reconhecimento do valor de Jesus, ainda ele tem os seus acusadores. Quem diz isso muitas maneiras em todas as suas obras. Jesus tem os seus opositores. À época, antes de conhecer Jesus, Ernest Renan, por exemplo, ele criticava, ele não aceitava a mensagem trazida por Jesus. No entanto, ele se predispôs a ler, estudar, analisar, analisando tudo isso no aramaico, na linguagem usada por Jesus, e ele chegou à conclusão que Jesus era ou é um homem incomparável. Os hinduístas, eles diziam que Jesus era um avatar. Já viram essa palavrinha avatar? Era a materialização de um grande personagem, de uma pessoa com muito poder que voltava a se materializar na Terra. É assim que os hinduístas viam Jesus. A Igreja Católica e até os evangélicos, eles chegam a dizer que Jesus é Deus. Né? Eles chegam a dizer que Jesus é Deus. Quando a gente pronuncia a Ave Maria, em determinado trecho dela,
Santa Maria, Mãe de Deus, né? Comparando realmente Jesus a Deus. A doutrina espírita que diz a respeito de Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Isso é muito importante, inclusive na temática que a gente vai trabalhar e detalhar daqui a pouco. Por exemplo, quando a gente vai falar na pureza, naquele que apresenta a mensagem que deve ser puro, muitas vezes por falta da pureza, quantidade enorme de pessoas se decepcionam com aqueles que apresentam a mensagem do Evangelho. Porque associam e de uma certa forma eles estão certos nessa análise e aquele que pronuncia ou aquele que enuncia, aquele que ensina a verdade, ele deve se vestir de verdade, não é? Porque que tipo de credibilidade a gente pode dar a alguém que muitas vezes usa a tribuna e fala uma mensagem e lá fora faz completamente diferente, né? Então, pela falta de uma pureza, muitas vezes a gente decepciona e faz com que determinadas pessoas deixem de seguir determinadas doutrinas apresentadas por pessoas que só têm a pureza de forma aparente. Mas a doutrina espírita, com muita propriedade, eu diria assim, num alcance espiritual muito grande, nos ensina que Ele é o modelo. Significando que se Jesus é o modelo do nosso guia, esqueçamos as pessoas que somos nós e apresentamos a sua doutrina. Esqueçamos aqueles que dizem que muitas vezes são seguidores e muitas vezes eles querem atrair para si os títulos, cujos títulos a doutrina espírita nos apresenta e nos sugere que seja todo ele convergente, esses títulos para Jesus. Então a doutrina espírita nos posiciona dessa maneira. Existe um escritor italiano muito famoso no século XX, Giovanni Papini. Ele dizia, quando ele estudou o Sermão da Montanha, e ali, naquele sermão e nas bem-aventuranças, estaria ali a solução de todos os problemas para os homens e para as nações. Chico Xavier, quando falaria a respeito das bem-aventuranças, ele diria que Jesus, quando as proferiu, ele as proferiu com muito sentimento e com muito amor, falando aos nossos corações, falando de algo que vai ou poderia nos acontecer, ou poderá nos acontecer, se a gente viver a mensagem contida nas bem-aventuranças. Porque, por exemplo, se a gente apresenta as bem-aventuranças lá fora, onde as pessoas estão muitas vezes divorciadas dos sentimentos de religiosidade, muitas vezes elas vão até rir. Porque quando a gente se recorda cada uma das bem-aventuranças, muitas vezes a gente diz, como é que isso é verdade? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a pessoa pensa, puxa, aquela pessoa que é simples, pobreza de espírito, não entendamos como ausência de recursos materiais, mas como simplicidade, porque deles é o reino dos céus. Aí as pessoas imaginam que isso não encaixa muito bem. Aí continua a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Aí muitos, mais uma vez eu digo, poderão pensar, gente, como é que Jesus pronunciou isso? Como é que pode bem-aventurada, ou seja, feliz, uma pessoa que está a sofrer? Como ela pode ser feliz? Como ela pode ser feliz? É? Bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Aí as pessoas fazem uma análise, principalmente no contexto atual, e veem que quem está dominando a terra, embora saibamos que temporariamente, são as pessoas que se valem muitas vezes da agressividade, da maldade, dos violentos, a questão, não é? Mas foram palavras de Jesus. Ele nos remetia uma mensagem e verdadeiramente é uma mensagem que vararia os séculos e ela
Um dia, quando a gente tiver um sentimento ou conhecimento mais dilatado das coisas espirituais, a gente vai ver que faz sentido. Peguemos essa, por exemplo, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Como é que a gente pode entender? Aí chega a doutrina espírita trazendo luz àquilo que Jesus falava, acrescentando um pouco mais, porque ele previu isso: eu me vou, não vos deixarei órfãos, nos tempos preditos e determinados eu voltarei, aliás, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador prometido. Esse Consolador prometido ficará todo o tempo convosco e vai relembrar o que eu dissera e acrescentar um pouco mais. Chegaria em 1857, doutrina espírita, né? E vem nos mostrar que faz sentido bem-aventurados os que choram porque serão consolados, mas aqueles que choram com resignação, aqueles que choram sem revolta, aqueles que choram porque o choro é uma decorrência ou uma consequência de termos feito alguma coisa equivocada. Então é necessário reajuste, é necessário um processo de reeducação. E quando a gente se submete sem revolta a esse processo de reeducação, a gente vai ser feliz, a gente passará a ser bem-aventurado. Muito bem, mas o estudo da noite especificamente nos remete: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí chega-nos logo início a necessidade de pensar: quem serão os puros? Em que consiste a pureza? Né? Antigamente, existiam religiosos que associavam a questão da pureza à questão da castidade. E por que associavam? Achavam que a prática sexual ela poderia ser uma prática impura, tanto é que havia um certo preconceito em se tratar da questão da sexualidade. Era algo assim, e muitas vezes as pessoas faziam, mas não ficavam muito à vontade, porque havia essa associação do exercício da sexualidade como algo que nos remetia à impureza. Mas muito bem, o que é pureza? No sentido que a doutrina espírita nos repassa, seria abdicar do homem velho que nos caracteriza. Então a pureza nada teria a ver com o exercício incorreto de uma sexualidade, ou até correto, porque havia essa associação que não era uma coisa pura. Muito bem, mas a doutrina espírita vem nos dizer: a pureza significa nós desistirmos, abdicarmos das qualidades que caracterizam cada um de nós como pessoas, homens velhos. Seria deixar de lado nas nossas vidas, para adquirir esse estado de pureza, seria deixar de lado o velho orgulho que nos caracteriza. Seria deixar de lado o egoísmo, seria deixar de lado a agressividade, seria deixar de lado, por exemplo, a sexualidade exercida de forma desenfreada. Então, nada a ver com determinadas práticas que a gente no passado associava como impuras, mas significando ser a necessidade de deixarmos de lado esses velhos hábitos que ainda esses velhos vícios que ainda nos caracterizam. O vício do egoísmo, o vício da agressividade, o vício de uma sexualidade desenfreada. Pureza está no coração das pessoas que são humildes, que são benevolentes, está no coração das pessoas que são puras, que têm pureza no seu coração, através de sentimentos bons. Então, aquelas pessoas que trabalham dentro de si as virtudes, elas vão adquirindo esse estado de pureza. E esse estado de pureza nos possibilitará vermos a Deus. Aí vocês poderão pensar: puxa, e Deus pode ser visto realmente? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, e nós vamos estudar a escala dos espíritos, e diz que todos os espíritos encarnados e desencarnados estamos inseridos numa escala. De acordo com essa escala, existem os espíritos imperfeitos,
Existem os espíritos bons, existem os espíritos puros. Os imperfeitos, e a maioria de nós que aqui estamos a viver na Terra, somos aqueles espíritos ainda muitas vezes apegados ao erro, ao mal. São os pseudo-sábios que tanto existem aqui na Terra. São aqueles espíritos zombeteiros. São aqueles espíritos neutros que não fazem o mal nem fazem o bem. Então estão aí estão nessa escala, estão eles categorizados, todos esses que eu estive a falar, dentro dessa ordem que são de espíritos imperfeitos. Espíritos bons estão os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos que têm sabedoria. E na primeira ordem nós vamos encontrar o quê? Os espíritos puros. Então, mais uma vez, eu repeti para que a gente gravar o que é um espírito puro. É um espírito que já se desvestiu de todos os seus vícios e chegou a ponto de estar nessa ordem, e na escala de trabalho no universo, eles são os mensageiros de Deus. Eles recebem as ordens do Pai e são os executores desta ordem no universo. Bom, e eles veem a Deus, de acordo com os ensinamentos doutrinários, nós vamos observar que quanto mais o espírito evolui, ele vai entrando em sintonia com o poder divino. Porque o finito que somos nós, não temos condições de ver ainda, de alcançar o infinito. Mas à medida que nós vamos evoluindo do ponto de vista espiritual, a gente vai entrando numa faixa de sintonia, que mesmo que a gente não visualize, porque nós estamos muito longe ainda de atingir essa escala de espíritos puros, a gente passa a ter uma sintonia com o poder maior. A gente passa a sentir um estado de bem-estar, cujo estado de bem-estar não é sentido pelos espíritos imperfeitos. A gente não tem ideia de que seja, porque na nossa finitude a gente não pode penetrar ainda a infinitude que é Deus. Muito bem. Aí, o que é que nós observamos? Observamos aqui na Terra uma quantidade enorme de pessoas que se acham puros. Como assim, desejo? Pessoas que muitas vezes se acham perfeitas, se acham verdadeiramente autênticas representantes da palavra do Cristo. Mas na intimidade, no dia a dia, na sua vida privada ou lá fora, elas ainda procedem de forma muito diferente. Aí, José Lázaro Gobert, no livro O Segredo das Bem-aventuranças, ele diz que na maioria de cada um de nós somos um tipo comum. O tipo comum. E que é um tipo de comum? É aquele tipo que falamos em pureza, mas em contrapartida não somos puros. Falamos em pureza, mas ainda não somos puros. E quem são puros? É aquele homem que já está se revestindo das virtudes do Cristo a ponto de dizermos, é um verdadeiro homem crístico, homem no sentido criatura humana. A maioria dos homens comuns, que somos ainda cada um de nós, a gente fala na pureza, mas ainda a gente não é puro. E por que não somos? Vamos agora meditarmos. Por que ainda não somos? Será que por maldade? Vamos analisar. Aí eu remeto para vocês fazer esse processo de indagação. Por que é que ainda não somos? Admiramos a pureza, admiramos as virtudes. Até muitas vezes nos submetemos a um trabalho como esse que eu estou aqui a fazer. E por que é que a gente ainda não incorporou de verdade a pureza nos nossos corações? Não sei se vocês lembram, Jesus formou o seu colégio apostolar e entre os seus apóstolos nós tínhamos a figura de Pedro, né? O querido Pedro. E quando Jesus estava prestes a voltar ao mundo espiritual, ele que
previu todos os acontecimentos que culminariam com sua morte na cruz. Ele, conversando com Pedro, a princípio não admitiu que Jesus fosse por aqueles tormentos passados. E ele chegou a dizer a Jesus que estaria com Jesus o tempo todo. Estaria contigo o tempo todo. É quando Jesus, observando, e ele observava, porque ele entrava na intimidade de cada um daqueles que com ele convivia, e ele percebeu que Pedro o negaria. E ele, mestre, estarei contigo. Ainda hoje, Pedro, tu vais te dar conta que o homem é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso. Na realidade, isso se deu que ele negou Jesus por 3 vezes. Negou Jesus por 3 vezes. Muito bem. E por que negou? Jesus disse a ele, por conta da fragilidade. Porque ainda não temos bases sólidas. A gente admira o belo, a gente admira o bom, a gente admira o virtuoso, mas existe um trabalho grande que precisamos fazer na intimidade de cada um de nós. Percebamos, agora vamos alargar, não apenas Pedro foi frágil. E por que ele foi frágil? Ele queria negar? Não, ele teve medo. Ele teve medo das consequências. Ele viu a trama que foi armada para prender Jesus e levá-lo à cruz. E aí ele teve medo. O medo foi tão grande que o dominou. Ele disse, eu nem conheço esse homem. Por 3 vezes ele foi indagado. Por pessoas diversas. Então, por conta da fragilidade, muitas vezes a gente apresenta uma coisa que a gente ainda não é. Ainda não é. Mas eu quero ressaltar também que às vezes é por maldade. Às vezes é por maldade. Eu quero atrair pessoas para mim. Eu quero comandar pessoas. E muitas vezes eu me valho desse artifício. Eu não sou puro, mas eu apresento uma pureza que eu não tenho. Muitas vezes é sim por fragilidade, mas às vezes é por maldade. Porque eu quero para mim a conquista de determinadas coisas que eu acho que se eu me mostrar tal qual eu sou, eu não as adquirirei. Então, embora saibamos que são conquistas frágeis, porque a verdade sempre vem à tona, né? Mas aí as pessoas ainda se valem disso. E por que se valem? Está lá na escala dos espíritos. Espíritos imperfeitos, que a maioria de nós somos. A característica de espíritos imperfeitos é a predominância do mal. A predominância. Então, se eu penso só em mim, se eu quero me destacar, e eu ainda não despertei que a gente somente consegue atingir os corações e estreitá-los num vínculo de uma amizade sincera, através do exercício da pureza, da verdade, eu me valho de expedientes onde eu engano. Raul Teixeira pelo médio, aliás, o médio Raul Teixeira pelo Espírito do Caminho, no livro Nos Passos da Vida Terrestre, ele diz, é uma outra análise, e a gente se permite essa análise, porque ela encaixa bem naquilo que eu estou a falar. Ele diz que nós somos pessoas contraditórias. Isso é bom que a gente ressalte, porque muitas vezes mentalmente a gente está trazendo para a nossa mente a crítica de determinadas pessoas que a gente conhece e que a gente está remetendo apenas para elas a falta da pureza, uma pureza real. Muito bem, então o Espírito Camilo diz que nós somos pessoas humanas contraditórias. O que é uma pessoa contraditória? O que é um argumento contraditório? É quando eu afirmo uma proposição, eu afirmo, e depois eu executo uma proposição outra completamente diferente. Eu apresento uma proposta ou proposição, e em seguida eu ajo comportamentalmente de forma muito diferente, vestindo uma outra proposta, outra proposição. Então as pessoas que veem pela primeira vez a gente agir assim, pode até pensar, puxa, não tem lucidez, diz uma coisa agora e já está fazendo outra.
Mas muitas vezes ainda é a característica de determinadas criaturas humanas serem assim. Aí ele cita o exemplo do Espírito Camilo, muitas vezes aqueles profissionais da área de saúde, profissionais encarregados de cuidar de uma comunidade, a fim de que as pessoas por eles cuidadas, essas pessoas possam ter saúde. Mas os profissionais de saúde, na sua vida prática, muitas vezes adotam posturas, até em questão alimentar, ou em vícios, que são vícios ou são posturas alimentares que não lhes dão saúde. Percebe a diferença? No dia a dia, profissionalmente ensinam e para si usam outro tipo de situação. Aí o Espírito do Caminho continua nos mostrando outra situação. É aquela situação das pessoas que são diabéticas. Toda uma restrição alimentar, toda uma dieta alimentar a ser seguida. Muitas vezes essas pessoas que sabem, que têm consciência de que aquele tipo de comida pode lhes prejudicar, o que é que elas fazem? Elas burlam a vigilância das pessoas que lhes cuidam, dos seus familiares, e muitas vezes elas se alimentam de coisas que lhes são prejudiciais. Aí ele diz, até no nosso rico movimento espírita, quantas vezes nós vemos pessoas que sabem, que têm certeza, que têm lucidez que a vida continua após a morte, quando lhes chegam a visita da morte com um parente querido, muitas vezes as pessoas se rebelam. Essas pessoas se revoltam, não aceitam a morte de um parente querido. Aí ele traz também a análise de determinadas pessoas que, quando usam a tribuna, elas falam a respeito do valor das virtudes, falam na tribuna, falam a respeito do valor das virtudes e não as aplicam na vida diária. Muitas vezes pessoas que usam a tribuna e falam nos valores da preservação de uma família, na educação dos filhos, muitas vezes até depois da separação, quando se dá uma separação conjugal, mas que na vida prática dão muitas vezes as costas para os seus familiares e seus próprios filhos. Então, o Espírito do Caminho nos mostra isso. Na linguagem do estudo da noite, são pessoas que apresentam muitas vezes uma postura de pureza, mas na realidade puros não são. E a proposta da noite é justamente essa. Não basta ter aparência de puro. Na realidade, puros cada um de nós devemos nos esforçar a ser. É difícil? É fácil? Às vezes vai requerer um pouco de cada um de nós. Porque na nossa vivência diária, nós trazemos de outros momentos reencarnatórios, de outras existências, determinados hábitos. Nós trazemos. Na nossa bagagem, quando a gente reencarna, a morte não significa dar um pulo. Então, logo a morte se dê, a gente passa momentos vários, passa um tempo na erraticidade. O que é erraticidade? É o tempo entre a morte e uma nova volta ao mundo carnal, através do novo corpo. Né? Então, aquilo que a gente trouxe de hábito de uma encarnação, muitas vezes a gente tende a repetir. Hábitos são escolhas nossas. O hábito é uma repetição de hábitos. Mas esses hábitos, a gente dá um aval. A gente pode trazer hábitos negativos e hábitos positivos. Os hábitos negativos, eles nos estragam. Eles trazem muitas vezes dificuldades que a gente, ao longo das reencarnações, ainda a gente não conseguiu superar. E os hábitos bons, o que é que acontece com os hábitos bons? Eles nos privam de passar por determinados recomeços que seriam desnecessários. A gente muitas vezes encurta a nossa linha de ascensão espiritual pela aquisição de hábitos bons. Né?
quando a gente começa a entender que vale a pena ser sincero, que vale a pena ser puro, que a gente não pode deslocar a nossa felicidade individual para que outrem a realize, porque a felicidade é um processo nosso, de construção nossa. Allan Kardec, com muita pedagogia, ele indaga sobre a questão da felicidade dos espíritos. Se a gente pode ter uma felicidade completa aqui na Terra, os espíritos disseram não. E por que não pode ter? Porque a Terra é um plano de provas e expiação. Ele se convenceu da informação. Bom, se a Terra é um plano de provas e expiações, a gente vai passar por muitos obstáculos, porque é a característica do mundo de provas e expiação. Mas ele pensou, se a gente não pode ser absolutamente feliz, seria possível ser relativamente feliz? Os espíritos lhe responderam dizendo que nós somos obreiros da nossa felicidade. Obreiros. Se nós somos obreiros, ou seja, somos trabalhadores da nossa felicidade, praticando as leis de Deus, há muitos males que acontecem ainda conosco, a gente se forraria. Eles não fariam parte da nossa existência se a gente praticasse a lei de Deus. E a lei de Deus, gente, nos sugere que a gente evolua. A lei de Deus nos sugere, Jesus disse, ser perfeitos. Que a gente cada vez mais, a gente mire essa meta. E nessa meta, a gente deve trazer o exercício de cada vez mais crescer em virtudes. Quando a gente não é puro de coração, quando a gente aparenta, imagine quantas pessoas caem por conta de nossas ações. Porque mesmo que a gente não imagine, a gente escolhe pessoas. E ao escolher pessoas, no sentido de que aquelas pessoas, elas nos sugerem movimentos novos, bons ou maus. Então, mesmo que a gente não pense isso, a gente muitas vezes faz um sinal, um movimento da vida e somos seguidos por outras pessoas. Quantas pessoas se decepcionam, muitas vezes, por conta de líderes religiosos que estão falando de Jesus e fazem justamente o contrário. O livro Os Mensageiros, que retrata a quantidade de quedas de espíritos que vieram à Terra, com a responsabilidade, no caso do livro Os Mensageiros, de trabalhar na área da mediunidade. E esses espíritos aqui chegando, eles desvirtuaram o uso da faculdade de Deus. Ou seja, a pureza, muitas vezes trabalhada através de uma psicografia, trabalhada através de uma psicofonia, muitas vezes só ali no papel, mas a vida diária daquele intermediário dual aqui na Terra, completamente divorciada das verdades espirituais. Diz o Espírito André Luiz aqui, que quando a gente observa determinadas quedas de um frequentador da doutrina, de uma pessoa que é apenas simpatizante, a gente deixa passar. Mas aqueles que manuseiam a verdade, eles foram tão trabalhados, incluamos nós também que usamos uma tribuna, incluamos aqueles que somos trabalhadores, a gente foi tão preparado a respeito das verdades espirituais e não nos é permitido cair e enganar. Claro que se o nosso livre-arbítrio nos leva à queda, aí cairemos, né? Mas a gente é revestido de verdades tais, que para uma pessoa comum é admissível. Mas aquele que manuseia a verdade, ele deve trabalhar com a verdade. A verdade não apenas do conteúdo doutrinário, mas também da sua vivência particular. Nós vamos observar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler aquele livro Voltaire, de Irmão Jacó, Frederico Figner. E ele usou o seu nome, o Irmão Jacó. O Irmão Jacó é um espírita, mas um espírita que praticava, que vivia dentro
do trabalho espírita. Ele era um homem rico. E ele usara parte do seu patrimônio, adquirido pelo seu trabalho, em obras que beneficiaram, inclusive, a divulgação do livro espírita. Ele trabalhava em reunião mediúnica, e ele era um esclarecedor, não incorporava espíritos, mas ele esclarecia os espíritos perturbados que chegavam às reuniões mediúnicas. Quando ele está próximo a voltar para o mundo espiritual, ele começou a fazer uma retrospectiva daquilo que fizeram na vida. Começou a fazer uma retrospectiva. E em fazendo uma retrospectiva, ele chegou à conclusão que estava se aproximando o dia da sua passagem e que agora as atividades físicas não lhe eram mais permitidas porque ele estava concentrado e de forma limitante pela doença, e ele começou a trabalhar mentalmente. E um dos trabalhos que ele fez foi: Éver Jacó, agora é você com você. Agora é você com você. Porque a gente pode demonstrar pureza para o outro, mas o momento chegará e nós próprios vamos nos perguntar o que fizemos daquilo que ensinamos ou apresentamos ao mundo aquilo que a gente dizia ser. Então ele começou a pensar: agora é você com você. E ele chega no mundo espiritual. Ao chegar no mundo espiritual, ele foi recebido por uma filha que estava num processo de evolução maior que o dele. E espíritos amigos que eram trabalhadores do movimento espírita também foram recepcioná-lo. Mas ele se deu logo conhecimento de uma realidade. Os espíritos que com ele estavam ali, em determinado momento da recepção, quando sua filha chegara, e os espíritos voltavam. Eles tinham essa faculdade de se deslocarem sem caminhar, eles voltavam. Foram condições de espíritos já com um grau de evolução maior. Ele não tinha a faculdade da voltação. E a história dele lá no mundo espiritual é muito interessante, porque em determinado dia ele encontra com um espírito que foi por ele esclarecido numa reunião mediúnica. E aí é interessante o diálogo, porque o espírito diz: velho Jacó, cadê tua luz? Cadê a tua luz? Porque quanto mais puro o espírito é, ele é cercado por uma energia boa e também por um tipo de luminosidade. A pureza real, ela faz com que as pessoas, muitas vezes, em se aproximando delas, ou os espíritos, elas sejam atingidas por aquele grau de espiritualização. E aí ele se deu conta que ele realmente, ele tinha muito que aprender. E o espírito zomba dele. O espírito disse: bom, tu ensinasse tanto. Estou vendo que na realidade tu não praticavas. Aí ele diz, ele é muito sincero, ele diz: eu ainda não tenho essa luminosidade. Eu ainda não tenho. Mas eu vou me esforçar para tê-la. Eu vou me esforçar. E eu não desistirei até o dia em que eu a consiga. É belo o diálogo, o livro Voltei. Eu não desistirei. E ele foi movimentando dentro de si: é essa meta que cada um de nós devemos colocar nas nossas vidas. Sermos pessoas verdadeiramente sinceras. Sermos pessoas puras nesse sentido de trabalhar para que as virtudes que a gente já admira, elas possam fazer parte do nosso viver. Porque não nos esqueçamos disso, a doutrina sempre está nos relembrando. Estamos aqui de passagem. Não sabemos o nosso momento de retorno. Momento talvez rápido ou não,
Mas se rápido, a gente vai se perguntar com certeza se a gente ainda não iniciou esse trabalho. O que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Eu apresento dificuldades, todos nós apresentamos. Todos nós. Tem aqueles ainda que presos no egoísmo, ainda não sintonizaram com a proposta, que todas as vezes que eu venho aqui à casa, eu observo que essa proposta é feita pelo nosso irmão José Paulo. José Paulo não, né? Muitas pessoas devem dizer, puxa, que proposta tão cansativa, ele só fala isso. Ele só fala isso. É porque nós precisamos ouvir. Porque às vezes o nosso grau de sensibilidade ainda não está despertado. A questão de vivermos melhor espiritualmente, gente, não é uma tarefa para ser realizada pelo esposo, pela esposa, pelo filho. Não é tarefa nossa. É tarefa nossa. Certo dia, no livro Jesus no Lar, o Espírito Meio Lúcio, ele retrata essa história, pequenina história, mas relevante história. Um dia, as pessoas estavam congregadas em torno de Jesus, na casa de Pedro, que era o cenário onde conversas memoráveis aconteciam. Sara era casada com Benjamim, e Benjamim, ele criava cabras. E Sara a chorar. A sensibilidade de Sara fazia com que ela chorasse, porque ela amava, como todos nós já amamos, as lições de Jesus. Eu não tenho dúvida que nenhum de nós aqui não se encante com os ensinamentos do Cristo. Ele já desperta isso em cada um de nós. Mas Sara observava que havia uma distância tão grande entre aquilo que ela queria na colocação de sua vida diária por ela própria, na sua prática. E ela dizia, mestre, a chorar. Eu admiro as tuas palavras, os teus conselhos, os teus ensinamentos. Mas aí ela fazia uma outra análise, ela dizia, mas eu tenho uma dificuldade enorme de não satisfazer os meus interesses e satisfazer os interesses de outros. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho um ciúme imenso das coisas que eu acho que seja eu a proprietária. Alguma coisa parecida conosco? Tudo a ver. Temos dificuldades de dividir, temos dificuldade de dar, temos dificuldade até de compartilhar fé. A gente quer tudo só para cada um de nós. Ela chorava. Aí Pedro arriscou um palpite. Pedro disse, para isso é preciso boa vontade. A esposa de Pedro aproveita e também fala e diz, é preciso ter fé. Jesus escutou as duas respostas, olha para Sara e pergunta, Sara, qual é a atividade principal da tua casa? Aí ela disse que era o trabalho do leite, o marido criava cabras. E a tarefa que ela realizava de forma costumeira era trabalhar o leite para ser vendido. Que fazes tu antes de recolher o leite? Para que esse leite ele sirva a realização de trabalhos delicados dentro de casa. Mestre. Para que o leite fique puro, olha a palavra pura, é preciso limpar o recipiente. Porque se ficar um resíduo pequenino na vasilha, o leite não mais será usado para os trabalhos mais sensíveis dentro do lar. De forma idêntica, Sara. A palavra divina é como se fosse um leite.
mas que, para que esse leite possa ser utilizado na vida de cada um, é preciso que o recipiente, que são os nossos espíritos, os nossos corações, eles possam se purificar. Purificar é conectar-se com a proposta das virtudes. Paulo dizia, vive o homem novo. Dá espaço ao homem novo que quer surgir. Porque embora estamos ainda ligados aos nossos velhos hábitos, eu arrisco dizer, e eu acho que não é. Cada um de nós já pensa em se modificar para melhor. Cada um de nós já é visitado pela nossa consciência, que é a lei de Deus na intimidade de cada um de nós, que já nos diz, é tempo de fazer diferente. É tempo porque o tempo chegou, a hora é agora. Então, para que as mensagens do Divino Amigo, elas encontrem eco nos nossos corações, trabalhemos para que sejamos puros. Na nossa situação espiritual de espíritos imperfeitos, não veremos ainda Deus. O finito não vê o infinito, mas a gente pode sentir através de uma conexão. Através de uma conexão com a virtude, um dia a gente vai se tornando mais virtuoso. Aí Jesus arremataria aquele ensinamento dizendo que os profetas, eles foram bons propagadores da boa nova. Da notícia, aliás, eles foram boa nova. Eles foram os bons pregadores naquilo que eles tiveram a realizar. No entanto, aquelas pessoas que receberam as notícias dos profetas, eles não estavam devidamente limpos espiritualmente para acatar aquelas verdades espirituais. Aí Jesus faria um paralelo dizendo que o orvalho, um lírio branco, é uma pérola preciosa. Mas o orvalho, quando ele cai à terra, ele pode transformar-se em uma gota lamacenta. A importância da pureza, não apenas olhar o outro que ainda não conseguiu ser melhor, que ainda não conseguiu se desvestir-se dos vícios que caracterizam o homem velho, mas olhar também para a intimidade de cada um de nós. Quantas propostas nós fazemos todos os dias uns aos outros, e quantas vezes o nosso coração não participa daquilo que a gente esteja falando. Decepcionamos-nos com os outros, mas muitas vezes somos nós que estamos a decepcionar. Estamos nós. Os profetas não foram tão bem escutados. Jesus, quando passou a terra, também sabia que a sua proposta seria deturpada. Gente, quando a gente volta naquela fala de Jesus que eu ainda há pouco, no início da palestra, eu pronunciei, eu me vou, não vos deixarei órfãos. Nos tempos preditos e determinados enviarei o Consolador prometido, que vai relembrar o que eu dissera e acrescentar um pouco mais. Depois que ele se foi, apareceu aos 500 da Galileia e disse, vai ao mundo e divulga o Evangelho, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eles voltaram e iniciaram, deram prosseguimento às suas tarefas apostólicas. Mas os cristãos primeiros pagaram com a sua própria vida para divulgar de forma autêntica a mensagem de Cristo. No século III, o cristianismo tornara-se uma religião oficial. De tanto perseguir os cristãos, os poderosos da época sentiram que quanto mais perseguiam, mais mártires apareciam. Resolveram oficializar o cristianismo.
e trouxeram para dentro das práticas cristãs atitudes impuras. Trouxeram o luxo, trouxeram a riqueza, trouxeram os dogmas, a venda de indulgências. Veio a Santa Inquisição, veio o Santo Ofício, vieram as cruzadas, mortes aconteciam levantando a bandeira do Cristo. Pessoas que não souberam, de forma pura, apresentar a religião de Cristo. O que é que nós estamos a fazer hoje com o Espiritismo que revive a mensagem de Cristo? E a pureza de coração, e as mãos limpas e a pureza do coração possa fazer parte do nosso roteiro de vida, seja uma das metas, uma das que a gente deva perseguir. Muita paz para todos. Assim seja. Prece final sua e passe a coletiva. Jesus amigo, mestre amoroso e bom. Aqui estivemos, mestre querido, nesta casa que completa 97 anos de trabalho. Aqui estivemos a relembrar os teus ensinamentos, as tuas lições. De forma pálida, Jesus, porque a tua mensagem verdadeiramente é de uma beleza tão grande, que quando dela relembramos, sabemos o poder de tudo aquilo que tu aqui não apenas ensinaste, mas tu principalmente viveste. Toca, Jesus querido, a intimidade dos nossos corações, a fim de que, como trabalhadores pequeninos que somos, possamos, à medida dos nossos esforços, apresentar a Deus a todas as pessoas que sedentas e aflitas precisam escutar esses ensinamentos renovadores e puros. Protege, Jesus, ilumine e ampara esta casa, os seus trabalhadores e todos aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados. Aumente em cada um de nós o desejo de que voltarmos repetidas vezes para não apenas sermos assistidos em relação aos nossos problemas, mas nos transformarmos, cada um de nós, em divulgadores dessa mensagem que o mundo ainda precisa escutar. Protege a cada um de nós, protege esta casa, protege os familiares que lá ficaram, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Protege todos aqueles, meu mestre querido, que estão nos leitos dos hospitais, que estão a sofrer as diversas aflições pelas quais o mundo de hoje, através dos desafios, está nos apresentando. Em teu grandioso nome, mestre querido, em nome de Deus, o Pai maior, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do orientador espiritual dessa casa, que possamos dar o trabalho da noite de hoje, agradecidos, darmos por encerrado. Muita paz para todos. Tratamento.